Então, galera, se liga na pegada do bagulho, o professor Nilson na área, a partir da segunda observação. Te liga só. Quando o arco está variando de 0 a π, ou seja, de 0 a 180 graus, tá? Observamos que o cosseno de t, o cosseno de alfa e o seno de alfa, em que é um ângulo que tem vértice na origem O, lados são os semi-eixos positivos das abscissas e as semi-retas que saem da origem e passam pelo ponto P. Assim, temos a conexão entre cosseno e seno de um número real e cosseno e seno de um ângulo. Ok? Essas são as observações. Vamos observar agora os pontos importantes falando, né, dos valores do seno e cosseno, os valores notáveis, né, no caso, do seno e do cosseno. Esses valores notáveis, galera, é importante a gente sacar o seguinte, ó. Vou apagar para fazer de novo. Se liga só. Nesse ponto A aqui é zero. Esse ponto que é o π sobre 2, nós vamos chamar de ponto B. Nesse ponto que é o π, nós vamos chamar A'. E nesse ponto que é 3π sobre 2, será o ponto B'. Isso aqui é universal em qualquer livro de matemática, vocês vão encontrar isso. Tá ligado na pegada do bagulho. Se liga aí. Se o ângulo é zero, o seno de zero é zero. Por quê, galera? Se bem aqui for zero, é porque o ângulo é zero. Se rebater para o eixo seno, que é o y, vai dar zero. Então, seno de zero é zero. Porém, se tiver bem aqui no seno é zero, mas no cosseno se liga que pega a medida do raio inteiro da circunferência, que por convenção esse raio vale 1. Se liga na pegada do bagulho então que seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Beleza? Então, ó, sendo assim, a gente vai conseguir observar agora aqui que se o seno de zero é zero e o cosseno de zero é 1, mas quando chega bem aqui, ó, que eu vou subir para π sobre 2, ou seja, bem aqui é π sobre 2, beleza? Que é 180. Em π sobre 2, o seno de π sobre 2 vale 1, porque é todo o comprimento do raio. Mas quando rebate para o cosseno, fica no centro. Então, o seno de π sobre 2 é 1 e o cosseno é 0. Então, o resumo é assim, galera. Aonde o cosseno é 1, o seno é 0. Aonde o seno é 1, o cosseno é 0. Se liga na pegada do bagulho que vale também para negativo. Se o cosseno é negativo, é menos 1, o seno é 0. Se o seno é menos 1, o cosseno é 0. Beleza? Olha, o que está acontecendo aqui é tudo que eu estou falando, está lá no livro de vocês, beleza? Daí chega lá na página 37 e aparece essa tabela aqui. Lembrando que essa parte da tabela aqui, ó, galera, é aquela tabela que vocês já conheciam, né? Que eu passei para vocês nas aulas anteriores, né? Que é aquela tabela que vai expressar o primeiro quadrante do ciclo trigonométrico, né? E ela é aquela que fala o seno e o cosseno de 30, 45 e 60. Que, inclusive, vou mostrar para vocês agora uma forma muito bacana de montar essa tabela. Lembrando, ó, que os ângulos são 30, 45 e 60. Ou seja, os arcos do primeiro quadrante. Olha só, professor Nilson na área, se ligando na pegada do bagulho. Olha só. 3 acordes só a música, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, só não tem raiz no 1. Canta comigo aí, galera. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, só não tem raiz no 1. Vamos lá de novo agora a música direitinho, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, só não tem raiz no 1. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, só não tem raiz no 1. Por quê? Porque a raiz do 1 é ele mesmo. Ela é só 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, só não tem raiz no 1. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2, só não tem raiz no 1. Então é isso, galera. É isso. Não tem raiz no 1. Por quê? Porque a raiz do 1 é ele mesmo. Então a jogada é sempre assim fazer, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todos sobre 2, só não põe raiz no 1.
porque a raiz do 1 é ele mesmo. Todo mundo ligado na pegada do bagulho, tá vendo? O professor Nilson na área também é cultura. Beleza, galera? Aí se liga só, o que acontece agora? Quando a gente está aqui nessa tabela, vocês vão perceber que quando o seno é 0, o cosseno é 1. Quando o seno é 1, o cosseno é 0. Tá? Porque aqui nós estamos falando só no primeiro quadrante. E agora a tabela está completa para toda a volta na circunferência, beleza, galera? Então, se liga só que, ó, em 90, que é π sobre 2 radianos, o seno é 1, mas o cosseno é 0. Em 180, que é π radianos, o seno é 0, mas o cosseno é menos 1. Em 270, que é 3π sobre 2, né, o seno é menos 1, mas o cosseno é 0. Completou a volta, chegou em 2π, que é o mesmo lugar do zero, volta para a mesma coisa. Perceba, ó, o seno é 0 e o cosseno é 1. Beleza, galera? Todo mundo ligado na pegada do bagulho. Beleza, né? Todo mundo se ligou lá e tal na montagem da tabela. E isso agora vai nos ajudar a entender a redução do arco ao primeiro quadrante. Então se liguem aí, pessoal, que quando os arcos eles estão no segundo, por exemplo, se eu tenho um arco aqui de π sobre 3 que vale 60 graus, o 2π sobre 3 vai valer 120. Então o 120 já está entre 90 e 180, né? Então, bem aqui é 90 e bem aqui é 180. Portanto, ele estará no segundo quadrante. Mas no seno, o arco do segundo quadrante ele vai ter o mesmo valor do seno do arco no primeiro quadrante. Eu só preciso saber que arco é esse do primeiro quadrante que vai ser o mesmo valor. E é por isso que gera, né, no caso, essas fórmulas aqui que a gente já tinha trabalhado ainda inclusive quando estávamos falando da lei dos senos e lei dos cossenos. Só que essa fórmula aqui, galera, no segundo quadrante, ela está trabalhada, repara, em radianos, mas ela é a mesma relação quando transforma para grau, né? Que eu coloquei para vocês, olha, por exemplo, o seno de 120 graus, ele é o seno de 180 menos 120. Isso a gente trabalhou lá na lei dos senos e na lei dos cossenos. Pois é, mas por quê? O que é 180? 180 é π. Então, π menos x. Ou seja, se tiver em radianos, eu faço, em vez de usar 180 menos o arco, eu faço π menos o arco, se tiver em radiano. Se tiver em grau, eu uso 180. E lembre que nessa fórmula lá, no cosseno, nós usamos, né, o sinal negativo, beleza? Para poder expressar isso aí. Agora, se estiver no terceiro quadrante, é uma conversa um pouquinho diferente, porque aqui no terceiro quadrante, repara que quando sai daqui na volta e chega até aqui, andou π. Então, andou para cá mais um pouquinho, então andou π mais esse pouquinho. E quanto é que foi esse pouquinho? Foi o arco. Então, esse, por exemplo, 7π sobre 6 é um arco de π mais x, que vai dar igual a menos o arco seno x, tá certo? Menos essa quantidade que andou. Essa quantidade que andou aqui é a mesma que andou, por exemplo, aqui, para chegar em 7π sobre 3. Então, essa aqui é a fórmula que vocês têm que gravar para os arcos no segundo quadrante. Essas aqui são as fórmulas que vocês têm que gravar para os arcos no segundo quadrante. E recapitulando, essas aqui são do terceiro. Então, essas aqui são do segundo e essas aqui são do terceiro quadrante. Todo mundo ligado na pegada do bagulho. E se estiver no quarto quadrante, qual é a fórmula que eu tenho que gravar? São essas aqui. Seno de 2π menos x vai dar igual a menos seno de x. E cosseno de 2π menos x igual a cosseno de x. Se liga no sinal que no terceiro quadrante muda o sinal do cosseno e no quarto quadrante muda o sinal do seno. Beleza, galera? Então esse foi o segundo vídeo que está substituindo a nossa aula de terça-feira e logo mais vou fazer o terceiro vídeo que vai completar a nossa aula de terça-feira. Beleza, galera? Professor Nilson na área, todo mundo ligado na pegada do bagulho.